Pessoal, sejam bem-vindos ao novo Podcred, o podcast da Cred Citrus. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de Robson Webert Bonfim, um empreendedor que transformou desafios em oportunidades. E com muito esforço, visão e apoio certo, é claro, construiu uma história de sucesso no setor dental. Saindo de uma infância humilde em Pirassununga, ele trilhou um caminho de trabalho duro, inovação e principalmente de cooperação. Hoje lidera a Belo, uma empresa em crescimento constante e que já fatura milhões por ano. Vamos descobrir como ele construiu essa história de superação com o apoio fundamental da nossa Cred Citrus. Nosso convidado é um exemplo de como a coragem e o espírito empreendedor podem transformar vidas. Robson, seja bem-vindo, ao Podcred, como eu já disse, é o podcast da Cred Citrus. Aqui o nosso protagonista é o cooperado, então sinta-se à vontade, a casa é sua. E obrigado por você ter aí aceito o nosso convite. Eu imagino que a sua agenda deva ser aí um tanto quanto tumultuada, e cheia. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, aí para o nosso público. Quem é o Robson Bonfim? Conta pra gente. O Robson Bonfim, ele é filho da dona Maria José. Infelizmente hoje ela é falecida. Sou casado com a Jéssica, tenho um filho de 13 anos, chama Eduardo. E eu sou um cara com futuro predestinado aí, principalmente depois da ajuda da Cred Citrus. Nossa, adorei. A apresentação foi nota 1000. Bom, prosseguindo então, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho pra gente. Eu já percebi que na sua fala, você falou muito carinhosamente da sua mãe. Conta pra gente um pouquinho como é que foi sua infância na cidade de Pirassununga. Você nasceu em São Paulo, é isso, né? Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro de Pirituba. E aí, muito jovem, a família veio para Pirassununga. Nessa época aí, meu pai faleceu em São Paulo. Então, praticamente eu e meus 7 irmãos, nós somos criados pela minha mãe, com a ajuda dos meus avós. Então, de São Paulo, nós viemos morar num bairro em Pirassununga chamado Vila Redenção. Era um bairro bem humilde, mas muito aconchegante. Na época, a gente lembra, não tinha asfalto, era chão de terra. Então, assim, teve uma infância bem difícil, porque minha mãe teve que trabalhar na roça, teve que se virar para poder cuidar dos filhos sozinha ali. Então, minha avó também foi uma pessoa que batalhou muito para ajudar minha mãe aí na criação de toda aquela criançada que tinha lá. Ô Robson, 7 irmãos? 7. Meu Deus! E você, hoje em dia, estão todos aí junto com você, presente na sua vida? Como é que é ter uma família aí com 7 irmãos? Sim, minha mãe foi muito guerreira. O contato com meus irmãos eu até tenho, mas assim, um pouco distante, porque eu segui outros caminhos, Então, assim, eu quase não tenho muito tempo disponível para estar entrando em contato com eles. Eu tenho uma irmã mais próxima, que quando a gente vai para São Paulo, às vezes passa lá e visita ela. Seria isso daí. Aí, hoje, eu sou casado com a Jéssica, a gente já está junto aí há 18 anos, e a gente tem um filho de 13 anos, aí agora o mês que vem vai fazer 14 anos. Vai preparando grandão, 15 anos do menino, hein? Cred Citrus bem patrocina. esperto. Vai ser o herdeiro da família. É o sucessor, né? Isso. Seu sucessor. Ô Robson, vamos seguindo aqui, Vamos. Em cima daquilo que a gente já conversou e o que a gente tem para contar para o pessoal, que você teve aí uma juventude marcada realmente por muito trabalho, pelo que você trouxe pra gente. Você ajudava sua mãe tinha um bar, é isso? Minha mãe tinha um bar. Na verdade, minha mãe teve vários bares, Porque ela tinha um bar em algum bairro, aí ficava um tempo, depois mudava, até que também ela fez um bar lá na casa, a gente morava na Vila Redenção. E esse bar ficou lá por muitos e muitos tempos. Então lá, quando eu estava em fase de crescendo, quando eu não estava na escola, aí eu ficava ajudando ela lá. Eu gostava muito disso. Então, assim, eu tive uma infância boa, mas eu trabalhei muito na minha infância. E isso me ajudou no futuro, porque isso foi me fortalecendo, foi fazendo eu crescer, foi vendo eu ver o mundo de formas diferentes. Você trabalhou na Legião Mirim também,
que acho que você comentou alguma coisa. Eu trabalhei na Guarda Mirim. Guarda Mirim, Na desculpa, é que Guarda Legião Mirim. Mirim, Bebedouro, Sim. nós tínhamos a Legião Mirim. E eu até me lembro de assim, eu tive vários amigos na época que trabalhavam nessa Legião Mirim, que eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa lá de Eu Pirassununga, acredito que seja né? sim, também igual. E você trabalhou por quanto tempo? O que trouxe para você, né, durante essa sua juventude, essa experiência, né, do bar, essa experiência da Guarda Mirim? O que isso trouxe para você, que você, assim, enxerga que hoje, às vezes, as crianças, né, não têm essa visão que você teve? O que agregou na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Então, a Guarda Mirim, na minha época, era algo que a gente via como um crescimento profissional, era um exemplo, né? Então, toda pessoa, que nem no meu caso, mais humilde, conforme ia crescendo, gostaria de participar da Guarda Mirim. E eu fui uma dessas pessoas privilegiadas. Então, assim, eu ajudei bastante minha mãe no bar, e quando eu vi uma oportunidade, eu me ingressei à Guarda Mirim. Uhum. E foi um período muito bacana, porque através da Guarda Mirim, eu poderia galgar, né, patamares mais altos. Ou seja, existia lá em Pirassununga o Grupo Pão de Açúcar, uma loja Pão de Açúcar, e eu tinha muito interesse em trabalhar na loja Pão de Açúcar, porque era crescimento. Então, fui ali na Guardinha Mirim, vendendo cartão de área azul, lá no centro da cidade, e fui sempre pedindo, Ô, Robson, até que você o contou dia... pra gente que era um sonho trabalhar no Pão de Açúcar. Era um sonho. Por que sonho. esse sonho de trabalhar no... O que você imaginava, né, que você encontraria lá? O que você tinha em mente que trabalhar no Pão de Açúcar transformaria a sua vida? Conta pra gente, que eu acho que é muito interessante a gente. Esse sonho, ele se dava pela dificuldade financeira que a gente passava na época, porque tudo era difícil. E ali a cidade em si, poucas oportunidades de trabalho. E mesmo eu sendo jovem, eu via que ali no Pão de Açúcar eu poderia ingressar, ganhar um dinheiro e poderia ajudar a família, ajudar em casa, né? E isso foi o que acabou acontecendo. Porque quando eu fui promovido de sair das ruas para ir trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, eu comecei empacotando compras no caixa, e aí era bacana nessa época, porque a gente até ficava disputando. Você empacotava a compra, levava no carro e ganhava uma gorjeta. Então, essa gorjeta era superior até ao salário que a gente ganhava da Guardinha Mirim através do Pão de Açúcar. Então, assim, tinha clientes que eram específicos. Aquele cliente lá, ele tem mais grana, aquele cliente é bom, ele dá uma gorjeta. Então, a gente fazia até aquela briga, né? Então, isso eu tenho uma recordação muito boa, que eu me lembro dos meus amigos, que a gente era muito unido. Chegava no final do dia, a gente passava, antes de ir embora para casa, passava no barzinho, tomava um refrigerante, comia um salgadinho, tudo isso com o dinheiro que a gente ganhava da gorjeta. Hoje eu vou no supermercado, eu fico com vergonha, porque assim, eu vejo as pessoas ajudando ali, empacotar, e não tenho mais essa situação, né? Então você fica, puxa, eu já vivi isso, ganhei muito dinheirinho ali, né? Me ajudou muito. Você dá uma gorjeta quando você vai no supermercado? Hoje você dá uma gorjeta? Olha, no supermercado eu não dou gorjeta, né? Mas quando eu viajo para a capital, eu sempre levo um dinheiro. Quando eu encontro alguém no semáforo, alguma coisa que eu vejo que é legal, eu acabo contribuindo. Você sabe que eu lembro muito de ir ao supermercado com meu pai, e realmente a hora que os meninos iam empacotar, meu pai dava um dinheiro e falava, isso aqui é para você tomar um refrigerante. E assim, a felicidade, né? A gente via a felicidade daquelas crianças. Não, foi uma época muito bacana, né? Quando eu trabalhei ali na parte de trabalhar na frente de caixa, e eu me divertia muito. Além de me divertir, porque eu gostava do que eu fazia, estava dentro de uma empresa em que eu queria trabalhar, e ali eu fui conseguindo crescer. Depois a guardinha tinha que fazer o desligamento por causa da certa idade, aí eu fui trabalhar na parte de guardar sacolas, aí eu trabalhei um tempo ali guardando sacolas, e depois eu fui promovido a trabalhar no seção de frios, no setor de frios. Ali foi bacana, eu tive pessoas ali que me ajudou a ter uma visão de vontade de trabalho. Então, assim, era uma equipe muito boa, todo mundo se ajudava, Pão de Açúcar vendia muito, então assim, era muito serviço, principalmente na época de Semana Santa, cortar bacalhau, a gente varava à noite, às vezes, lá fazendo o preparativo para outro dia. Então, ali, nessa parte do setor de frios, foi aonde eu comecei a falar, nossa, olha que bacana, então me esforçar para ir estar crescendo. Isso me levou depois
para o setor de mercearia. Tá. Lá no setor de mercearia foi aonde que eu cresci profissionalmente. Porque assim, o setor de mercearia ele correspondia a mais de 50% dos estoques do mercado. E isso estava sob a minha responsabilidade. É mais de 50%? Mais de 50%. É. Então ele ficou sob a minha responsabilidade. Então eu trabalhei um certo tempo no setor de mercearia, colocava repositor, né? A gente chamava isso de repositor, fazia reposição de mercadorias nas gôndolas. E ali eu fui me desenvolvendo, estudando, entrei no curso técnico contabilidade, e aí eu fui estudando e consegui ver números, consegui entender os números, o que era importante. Aí eu tive acesso às planilhas administrativas para poder calcular, isso aqui vale a pena comprar, isso aqui não vale a pena comprar. E aí eu tinha lá um chefe, ele era bem rígido, me lembro bastante tempo dele, do Jorge, né? Depois, infelizmente, ele veio a falecer. Então, assim, eu praticamente me espelhei nele, porque ele era uma pessoa rígida, mas não ruim. Ele gostava das coisas tudo certo, tudo arrumadinho, então ele era rígido, mas justo. Uhum. Então eu me espelhei nele essa parte. Falei assim, cara, eu acho que eu tenho que crescer assim. Eu não posso ser fraco, tenho que ser uma pessoa rígida, mas eu tenho que ser justo. E ali eu tirei dali a parte de liderança com essa pessoa. Por mais que hoje ele não esteja aqui, nunca falei isso para ele, né? Mas assim, onde ele estiver, que Deus o tenha. Mas assim, foi bem daí. Então, o Robson hoje, para quem me conhece, é próximo de mim, fala, puto, o cara tem cara de mal. Mas ele é um cara gente boa, entendeu? Então é assim. Então, essa parte de liderança eu absorvi já no Grupo Pão de Açúcar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Sonho realizado. Um sonho realizado. Trabalhar no Pão de Açúcar. Trabalhar no Pão de Açúcar. E o que esse sonho deixou registrado na sua vida? Você já respondeu, né? Isso. Que é a liderança que você tem hoje. Que é a liderança que eu tenho hoje. E aí, lógico, né, nessa época que eu pedi o desligamento do Pão de Açúcar, eu estava com 18 anos, já era encarregado ali. Eu tinha muito orgulho de trabalhar lá, mas assim, eu via que eu precisava estudar. E já estava indo para o 3º ano de técnico de contabilidade. E eu sempre gostei dos números. Então, eu pedi para o seu Antônio, ele fez o desligamento, muito legal, capitalizou, deixou as portas abertas, me capitalizou fazendo o desligamento, onde eu consegui, o meu 3º ano de escola de comércio, eu consegui me manter. Então, eu consegui ajudar em casa, porque eu tive um recebimento, um acerto. Então, eu consegui ajudar minha mãe, para ela não passar aperto, e consegui pagar a minha escola de comércio. Então, eu me dediquei aos 19 anos à escola de comércio. Então, eu me formei, né, o 2º grau, na Escola Técnica de Comércio lá em Pirassununga. Então, técnico em contabilidade. Uhum. Logo após 2 anos, eu me ingressei na escola na Unifiam, que aí foi na faculdade. Aí eu fiz faculdade, né, na Unifiam, que é uma cidade vizinha, e lá eu me formei em bacharel em ciências contábeis. Eu sou formada em contábeis também. Olha que legal. E eu comecei junto com o pessoal de administração, não sei se no seu caso era isso também. Eu fiz artes plásticas. As aulas, nossa, os alunos começavam junto e depois a turma se dividia. Quem queria administração ia para administração e quem quisesse ir para contábeis, contábeis. Eu optei pela contábeis porque eu já tinha me formado em contabilidade. E gostava dos números. Isso, né? Gostava dos números. Nesse período, eu já tinha ido para a VIP, né? Quando eu estava fazendo faculdade, eu já estava na Dental VIP. Conta pra gente como é que você ingressou, né? Como é que começou a sua carreira dentro da área dental? Eu ainda morava na Vila Redenção. E a Dental VIP se instalou nesse ano que eu tinha terminado de fazer o curso de Escola Técnica de Comércio. Você tinha em média aí o quê? Uns 20 e poucos anos? 20 anos. Tá. Aí ela se instalou ali no polo industrial, próximo à rua de casa. Então, assim, descendo a rua de casa lá embaixo já era a Dental VIP. E eu nem tinha noção o que era a dental, não sabia o que era. Mas sabia que estava precisando de contratação. E eu estava, naquele momento, desempregado. Aí eu fui lá com um currículo, entreguei, e fui muito bem recebido pelo Richel, na época, que me atendeu lá na portaria. E deixei o currículo e acreditei, né? Mais um currículo. Só que assim, passado-se uma semana, ele me chamou para conversar e me deu uma oportunidade de trabalhar na Dental VIP. Era uma empresa em crescimento, ela já tinha vindo de outro local de Pirassununga, e ali ela se instalou e estava crescendo
ali no Distrito Industrial. E você entrou fazendo o quê na Dental VIP? Você começou na área de contabilidade, que você tinha acabado de se formar, ou não tem Não, nada a ver? totalmente ao O seu contrário. começo foi diferente. Totalmente ao contrário. Eu entrei na linha de produção, foi na linha de produção de dente, ainda era um sistema bem precário na época, e bem trabalhoso, bem pesado. Sem experiência nenhuma Sem nessa experiência área. nenhuma. E aí eu me lembro que nessa época que eu entrei lá, entrou eu e mais uma pessoa, que ele era apelidado de Paulista, porque ele tinha vindo de São Paulo. São Paulo. E hoje ele é professor de dança lá em Pirassununga, tem uma escola de dança Alegro. E eu me lembro que a gente estava trabalhando junto na linha de produção, e em certo momento haveria necessidade de fazer um corte. E aí ele pegou e falou para mim, pode ficar tranquilo, que eu vou pedir para ir, porque isso aqui não é para mim. E ele pediu o desligamento, E você e eu continuei na vaga. E aí eu fui crescendo. Aí ali, nessa linha de produção, naquela época, existia-se uma pessoa responsável, e mais um sublíder e 2 ajudantes, de 2 a 3 ajudantes. Então eu comecei ali como ajudante. Fui trabalhando, desempenhando, sempre se esforçando, consegui chegar a sublíder, fiquei trabalhando ali como sublíder, foi, até por praticamente ali quase 2 anos. Nesse momento, a empresa começou a fazer um outro produto chamado placa base. Aí eles me direcionaram para esse setor e eu fui ajudar ali a fazer essas placas. E eu gostei muito, tá? Fazia as placas base ali, então já saí do ramo dente, fui fazer as placas base e eu fiquei fazendo placa base. Só que assim, dentro de mim falava, puta, volta a ter seu bar, volta a ter seu bar, volta a ter seu bar. Aí eu conversei com o Richel, se tinha como ele fazer o meu desligamento, que eu queria montar novamente um bar, porque já existia ali a estrutura do bar em casa, junto com a minha mãe. Eu conversei com ela falou, não, vamos novamente abrir o bar. Mas e financeiramente compensava você ir para o bar ou compensava você ficar lá? Então, financeiramente, compensaria eu ir para o bar, porque eu via que eu estava estabilizado em salário, tinha muito a crescer, e sendo que talvez no bar dependeria só de mim. Entendi. Aí eu peguei e conversei com o Richel, mas eu tinha um problema, eu precisava ser desligado e precisava desse dinheiro. Esse dinheiro, do acerto para poder abrir o bar. Para mim poder abrir o bar. Aí eu me lembro como fosse hoje. O Piva e o Vic me chamou na sala, perguntou por que eu estava querendo sair, eu expliquei a eles, e o Vic, na época, falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te emprestar, eu não posso te demitir, você pede a conta, vai embora, e eu vou te emprestar o dinheiro, certo? Para você abrir o bar. Para você abrir o bar, porque ele até me motivou, ele falou assim, você tem mesmo que ter o seu negócio próprio, tal. Ele não vai nem lembrar disso hoje. Uhum. E me emprestou um dinheiro para me pagar conforme eu pudesse. Aí o que eu fiz? Me desliguei, peguei esse dinheiro, montamos novamente o bar e começamos a tocar o bar. Tava indo legal, foi muito bacana o bar, assim. Então, só que, de novo, entrou a família. Então, tipo assim, era muita gente envolvida num comércio que não era um deles. Aí eu fui desanimando. Aí, nesse momento, o César me chamou novamente para fazer as placas base. Aí eu retornei para a VIP, parei, deixei o bar para minha mãe, falei, vamos parar com o bar, e voltei para a VIP, comecei a fazer as placas base. E comecei a ganhar novamente meu dinheiro. Então, assim, começou a valer a pena fazer as placas, porque eu ganhava por produção. E a minha mãe, nesse momento, ela resolveu fechar o bar e vender a casa. Entendi. Aí eu entrei em desespero, porque eu também tinha posto dinheiro lá No na bar. casa, que seria a parte do bar. Uhum. Aí eu fiz uma proposta financeira para ela aceitou. Aí eu tinha só a dificuldade, porque quando eu voltei para a VIP, eu estava fazendo um serviço terceirizado para eles. E aí eu precisava ser registrado. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Aí eu precisava estar mais efetivado. Aí eu conversei com o César, para ele, tá tendo vagas e você não me dá essa chance. Aí ele falou assim, Robson, é difícil de eu te dar uma chance, porque você saiu daqui já como líder. E como é que eu vou colocar você de volta como auxiliar? Eu falei, não, eu não ligo, eu preciso trabalhar. Aí ele me efetivou de novo na VIP,
como auxiliar de prensa, de produção de dente, e a gente voltou de novo a subir as escadinhas. Conforme ia abrindo uma vaga, a gente ia crescendo, conforme ia abrindo outra vaga, ia crescendo. Você foi E vivendo aí, de acordo com cada desafio cada desafio. diário, né? Aí o ganho que eu tinha na VIP, uma parte eu guardava para se alimentar, outra parte eu pagava a minha mãe, porque a minha mãe saiu da casa e a casa estava pagando para ela a compra da casa. Aí depois de 2 anos eu terminei a quitação da casa, paguei a casa passou para o meu nome, e eu fui crescendo na VIP. Aí eu cheguei a chefe de prensa, que dentro da linha de produção eram divididos em várias salas. Até eles chamavam de baias e a gente falava, não, baia não, baia é para cavalo, né? Então aqui é uma sala, prensa 1, 2, né? Então eram 9 salas e dentro de cada sala trabalhava 4 pessoas, ou 5. E a empresa estava em crescimento, então eles tinham a necessidade de diminuir o espaço de produção para conseguir produzir mais. Aí eles tinham uma deficiência com um líder, precisavam ter uma liderança mais forte. E aí eu tive essa oportunidade. Por eu sempre ser uma pessoa meio rígida, gostar das coisas bem arrumadinha, eles me chamaram, perguntaram se eu queria assumir esse desafio. Não seria um desafio fácil, porque antes de mim tinham muitos funcionários mais antigos, e isso seria difícil. E você já tinha saído e estava voltando. E estava voltando. Então a gente teríamos perdas, né? E seria uma situação bem difícil para lidar. E eu falei, não, eu tinha um responsável da qualidade e mais um gerente industrial, que na realidade ele foi promovido de supervisor do setor de embalagem, ele era encarregado do setor de embalagem. Aí ele foi promovido a supervisor da produção, que é o Alexandre Braguin. E depois ele se transformou em gerente industrial e ele também me deu muito apoio, porque tipo assim, ele me ajudou muito, me deu muita liberdade de fazer as mudanças, de administrar, fazer troca de pessoas. E aí fazer a sua gestão. Fazer a minha gestão. Aí nesse momento eu assumi todo esse setor, ali nessa área já tinham 30 funcionários que trabalhavam ali, então eu era responsável pelos 30 funcionários dessa linha de produção. Nós começamos produzindo uma média de 50 mil placas de dentes, e quando eu saí da VIP, nós já produzimos 1 milhão por mês de placas de dente. E aí uma das situações bacanas foi que dentro da sala trabalhavam-se 4 pessoas e produzia 50% da capacidade da sala. Aí eu e mais um amigo, isolado, a gente mudou o sistema de produção da máquina, e aí a gente conseguiu dobrar a produção dentro da sala. Ou seja, o espaço físico que precisava, ele foi eliminado. Então, assim, de 9 salas, é como se a gente tivesse, da noite, podia mudar isso para 18. Aí foi aonde, nessa minha gestão, a gente mudou o sistema de como se fazia o dente, obedecendo todas as regras de qualidade da produção do dente. Então, otimizamos o espaço. Só um parênteses aí, quando alguém, né, olhando para você na sua trajetória, e assim você falando, se eu tivesse que falar algumas palavras que resumissem você, eu colocaria aí coragem e espírito empreendedor, porque assim, coragem nunca te faltou. Não, nunca e o que faltou. mais te motiva e te motivou é o espírito empreendedor realmente, porque olha, você fez ciências contábeis, foi para um ramo dental que você não sabia nada, e de repente você me conta que você mudou o jeito de trabalhar e você dobrou a produção dentro da Dental VIP, sem ter assim um conhecimento específico a respeito Sem ter um conhecimento específico. Fantástico, fantástico. Foi uma época muito bacana e também fui muito bem reconhecido, porque ali financeiramente eles foram reconhecendo o trabalho, porque gerou mais produtividade. E como que eu vou falar? Quando teve uma nova oportunidade, que aí foi desligado um encarregado de produção de uma outra área, ao invés de eles colocarem outro, eles me deram a oportunidade de assumir essa área. Então foi aonde eu acabei engobrando praticamente quase toda a empresa. Porque aí era a área de produção dos acrílicos, a área dos envases dos acrílicos, a área da pigmentação dos acrílicos, a área de outros produtos. E aí é onde foi que o portfólio de funcionário
se englobou ali, ficou. Então, assim, era uma empresa que rodava três turnos, né? E eu era 3 turnos, e eu era responsável pela produção desses 3 turnos. Gente, e assim, né? Além de dobrar o tamanho da empresa, dobrou o portfólio de produtos que essa empresa tinha. E como é que foi Você ficou quantos anos na Dental VIP? Eu fiquei na Dental VIP, somando a minha saída e a volta, 10 anos. 10 anos. 10 anos. E depois de 10 anos, o que te motivou a sair foi, de novo, o espírito empreendedor? O que, na realidade, me desmotivou a sair da Dental VIP foi que, em algum momento, a gestão gerencial ela tomou outros caminhos. Então, elas não se falavam mais. Então, foi aonde eu falei, não, isso aqui, infelizmente, não é o que eu busco, não é o que eu estou procurando, né? Sentei, conversei novamente com o Richel, ele fez o desligamento, e aí eu peguei e saí para descansar. Falei, não, eu vou descansar. Nessa época eu estava casado com a Jéssica, e eu tenho uma situação bem, bem legal, né? Porque era assim, ó, eu nunca fui pegado a Deus. Eu sempre fui zero. Ateu. Não posso dizer que eu fui ateu, porque minha avó era crente, meu avô foi pastor de igreja. Não tinha uma né? religião específica. Eu fui batizado na igreja católica, mas eu não era pegado a Deus, né? Assim, e aí eu me desliguei da VIP. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, eu tenho um negócio para te falar. Ela falou, eu também tenho um. Aí ela virou e falou para mim assim, fala você primeiro. Eu peguei e falei, ó, acabei de sair da VIP. Aí ela me disse, eu tô grávida. Imaginei que fosse isso. Foi legal. E aí? Não, imagino, deve ter sido emocionante para os dois. Sim, foi um baque, certo? Aí eu me lembro como se fosse Mas você não tinha contado para ela que você ia sair da VIP? A gente já tinha combinado que ia sair e ela tinha vontade de fazer uma lojinha de roupa. Ali na casa onde já tinha o espaço do bar. E estava todo reformado, tudo bonitinho. E ela, como ficava em casa, já tinha começado a ir para São Paulo e comprar algumas roupas e já tinha montado ali uma lojinha. Só que não oficial ainda. E com a saída da VIP, teoricamente teria dinheiro, capital, para poder dar investir na loja. Então, assim, aí quando eu cheguei e falei para ela que eu tinha realmente saído, que aí ela bateu, falou que estava grávida. Aí eu falei, puta, e agora? Aí eu fui lá no fundo de casa e disse, olha, se o senhor existe mesmo, só peço uma coisa, que meu filho tenha saúde, nada mais. Depois disso, se ele vier com saúde, ninguém tira a minha fé, certo? Ninguém tira a minha fé. Meu filho vai fazer 14 anos, se eu gastei R$500 com remédio com ele, foi muito. Ele é um menino esperto, alegre, todo mundo gosta dele, inteligente, nunca pediu para a gente ajudar ele a fazer a lição de escola, não precisa pedir para ele fazer a lição de escola. Ou seja, para mim hoje o mundo pode estar acabando, mas a minha fé vai estar aí. Entendeu? Então, se tem alguém que acredita mais em Deus hoje, essa pessoa é o Robson. Amém. Amém. Então foi aí. Nessa situação, a gente foi montar a loja, né? E estava dando seguimento. Eu cheguei a viajar com a minha esposa para São Paulo, comprar mais roupas. Só que o que acontece? Eu saí próximo ao final do ano. No final do ano, a Dental desligou um gerente de vendas lá da parte comercial deles. E esse gerente de vendas, por ele vender muito, ele quis montar uma empresa. E em algum momento me procurou para montar uma empresa do ramo dental. E a única pessoa que poderia ajudar ele desde o início até o final seria eu. Uma empresa parecida com a Dental VIP. Com a Dental VIP, mas que os donos seriam vocês. Que os donos seriam um grupo de empresários. Um grupo de empresários. Que ele tinha conversado da cidade de Marília e mais um parente dele. E eu era a peça para poder fazer isso. Se eu não tivesse ido, o projeto deles tinham zerado, porque eles não teriam a pessoa para partir desde o início
até o final. Tinha os investidores que entraram Tinha o realmente dinheiro, aí com o capital, mas não tinha mas o com a mão know-how. de obra não tinha. É você que tocou Eles o negócio. não tinham know-how, então eles não tinham conhecimento, Tá. né, do ramo. E eu conversei com a Jéssica, e a Jéssica apoiou, e aí a gente resolveu abraçar também Aí você não abriu essa a lojinha situação. da Jéssica, então, Aí né? a lojinha ficou fechada. Ficou fechada com um monte de roupa lá. Nossa Senhora, e ficou com bastante coisa. Deve ter roupa até hoje lá mas ainda como lá. você disse que tem fé em Deus, Deus sabe de todas as Não, Deus coisas, sabe né? todas as coisas. Aí eu fui. Aí definiu que essa empresa seria em São João da Boa Vista, porque um dos sócios morava lá. Nós montamos a empresa. Eu mudei para lá, eu, a Jéssica e o Eduardo. O Eduardo depois já era de cadeirinha, Bebê Conforto. São João da Boa Vista é próximo É uma a cidade Pirassununga. próxima, está aproximadamente uns 100 quilômetros de distância. Né? E é uma cidade muito boa, ela está próxima a Poços de Caldas, Água das Pratas, ali, a cidade turística. Então a gente se divertiu muito, porque chegava finais de semana, a gente podia ir visitar essas cidades, né? E aí lá foi alugado um barracão e construiu uma empresa da ramo dental lá também. Só que tudo através do Robson. Então, os investidores, eu fazia o projeto, eles mandavam dinheiro, a gente ia comprando e foi montando. E em algum momento, quando a gente fez a primeira produção de dente, que eles viram que o sistema ia começar a rodar, eles resolveram aí gradativamente ir se desligando, tiveram uma parte gerencial de briga deles lá, e acabou que essa empresa ficou praticamente com o Clécius, na verdade, que era o gerente de vendas, que havia me chamado, e trouxe ela para Pirassununga. E nesse caminho de vir para Pirassununga entrou um sócio, que era o dono de uma joalheria, e hoje ele é o proprietário dela até hoje, na cidade de Pirassununga. E eu, quando veio para Pirassununga, eu não me familiarizava mais com ela, porque eu não me via ajudando eles a produzir e ia ficar preso nisso. Eu sabia que eu tinha um potencial maior. Aí eu pedi o desligamento. Falei, olha, vocês vão fechar a sociedade, vocês me pagam. Eles me pagaram, né, dentro do tempo deles, da possibilidade deles. E esse tempo foi o tempo em que eu fiquei parado em casa. Só que aí, financeiramente, eu fiquei apertado. Aí o que eu fiz? Vendi a casa para poder sobreviver. Porque a casa que era da sua mãe, que foi o bar e que tudo foi mais. o bar, essa casa mesmo. Aí eu vendi ela para poder sobreviver, junto com a minha esposa e o meu menino, que ainda era pequenininho. Foi uma fase muito difícil. Por quê? A gente tinha um dinheiro que sabia que se não investisse logo ia acabar, não tinha emprego. Aí eu fui morar com a minha mãe um tempo, até comprar um local para mim poder ir. E aí, acontece, eu vendi a casa e fui comprar um terreno. E esse terreno, a proprietária não quis vender. Depois que eu vendi a casa. Isso. Aí, o que nós fizemos? Ficamos um pouco desesperados, mas encontramos num bairro próximo à Cachoeira de Emas um terreno e ali a gente comprou. Comprou um terreno, começou a construir. E foi onde a gente fez a nossa casa, do jeito que a gente gostava, queria que fosse, né? Só que assim, simples, com um sonho de que seria uma casa com área gourmet, que ela teria uma piscina grande, que a gente teria um galinheiro lá no fundo, teria um monte de coisa. Só que... mais um sonho, né? O dinheiro acabou. No meio do caminho. No meio da construção. Aí, o dinheiro acabou. Nesse momento, um grupo de amigos que a gente era da Dental, a gente se conversou, a gente estava disperso. E eles queriam a gente se unir para montar uma Dental entre nós. Então, cada um tinha uma expertise numa situação. E provavelmente eu acredito que seria um grupo bem forte, ramo dental, por cada um ter um conhecimento bacana. Mas, do nada, todos foram embora, resolveram não dar continuidade disso. Só que a gente já tinha conversado com um empresário em Pirassununga e ele tinha uma máquina de fabricação de resina, que a gente chama isso de reator, que é onde a gente transforma o líquido, né, em pó. E aí, como eu já tinha conversado com ele, aí eu fui lá falar para ele que não ia dar mais certo, que o pessoal não ia querer, ele falou, e agora? Eu falei, eu tô amarrado com você, se você acreditar, a gente faz.
Aí ele falou, não, vamos fazer. Aí, com a ajuda de amigos, terminou de me orientar o que eu teria que fazer, porque eu tenho uma expertise, mas também tinha necessidade de alguns conhecimentos mais básicos, né? Claro. E aí a gente começou a fazer o acrílico nessa empresa desse senhor. Aí fizemos por um bom tempo, praticamente um ano. Nesse período, nós vendemos um acrílico para Paraíba, para um senhor, um professor de técnico pós-dentária, na Paraíba. Mas eu não sabia nem quem era. E o pedido foi entregue. Depois de aproximadamente uns 20, 30 dias, depois que ele recebeu, ele entrou em contato comigo que ele queria comprar mais do produto e queria conhecer um pouco o Robson. E aí, nessa conversa, eu fiquei sabendo, através dele, que ele tinha comprado uns equipamentos para produção de dente. Como ele tinha um laboratório de prótese, ele queria ser produtor dos seus dentes. E ele comprou equipamento, mas ele não conseguia desenvolver. Ele era de Rondônia? Campina Grande, na Paraíba. Na Paraíba? Na Paraíba. Nossa. Gentil. Longe, hein? Bem longe. Aí, o que aconteceu? Ele queria produzir dentes lá, para ele, e não sabia como desenrolar. E conversando com ele, eu disse para ele que eu também estava um pouco satisfeito quando eu estava trabalhando, porque eu tinha que dividir os meus ganhos, né? Mas eu queria ser independente, mas eu não tinha capital para isso. Ele perguntou quanto eu precisava de dinheiro. Eu disse para ele, era um dinheiro bacana na época, e ele perguntou como eu iria pagar. Aí eu disse, ó, eu vou te pagando conforme você vai comprando. Você compra R$1.000, eu te mando R$2.000. E eu já tinha o cálculo da minha margem de lucro. Uhum. Aí eu falei assim, não, então ele vai comprando e eu vou conseguindo pagar ele, não vou ficar devendo. Né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas você tem coragem mesmo de me mandar esse dinheiro? Você nem me conhece, né? Exatamente. Aí ele tem uma frase, que eu até converso com ele hoje, eu falo, né, que ele falava da mãe dele. Assim, minha mãe dizia que quem tem o que eu preciso nunca me deve. Então eu sei que você nunca vai me dever. E aí eu gravei isso, passados-se uns dias, ele pediu para mim olhar a minha conta bancária. Você olhou seu banco hoje? Falei, não vou olhar o banco, não tem dinheiro, não vou olhar lá, tô devendo ainda. Aí ele falou, não, olha lá. Aí eu peguei e fui olhar. Ele tinha depositado. Ele tinha depositado. Sem me conhecer, sem falar o quanto que ele ia comprar, e o quando ele ia comprar, e o como que eu ia ter que devolver para ele, assim, né? Fora se tivesse alguma outra coisa que ele queria combinar. O dinheiro estava lá, e eu fiquei muito feliz na época, e aí fiz o desligamento com esse empresário que eu estava trabalhando, e precisava fazer a minha empresa. A sua empresa. A minha empresa. Só que assim, no ramo dental, você não compra máquinas prontas. Você tem que ir em locais que vendem inox ou equipamentos e você tem que montar o seu equipamento. Então você montou o seu equipamento. Exatamente. Então. Você monta de acordo com a sua necessidade. Então não dá para mim chegar lá e falar assim, ó, quero comprar uma caneca e lá tem a caneca. Entendi. Não. Se eu precisar de uma caneca para o ramo dental, eu tenho que pedir para fabricar ela, porque senão é uma caneca diferente. Entendi. Então, o que eu fiz? Aí tinha o torneiro, em Passununga, que é o Leandro, que ele faz as máquinas para dental. E o que ele fez? Fui no ferro velho, lá de inox, onde vende o inox usado, comprei a parte do que seria fazer um reator, fez a montagem e eu comecei a produzir a resina acrílica na cidade de Leme, com o investimento feito pelo Gentil, que é o professor da Paraíba. Que hoje E você tem contato com ele até hoje? Então, tenho contato com ele hoje, ele é um amigão meu, ele me ajuda até hoje, ele me ajuda muito, né? Tive o prazer de, há 2 anos atrás, ir conhecer ele. Que bacana! Né? Fui conhecer ele, aí eu fiquei triste um pouco, porque quando eu estava em Guarulhos, no aeroporto, aí eu mandei a foto para ele do que tinha andado de avião, e que eu mandei a foto para ele, ele relatou que ele tinha uma doença, né? Então, tudo aquilo que ele disse que nós íamos fazer não foi possível, né? Foi possível somente dentro das limitações dele. Fui muito bem recebido, eu e minha família ficamos felizes de estar lá na Paraíba, lá com ele, por uma semana, e depois nós voltamos embora. Só que assim,
O meu compromisso com ele era ensinar ele a fazer o dente. E aí, nesse caminho, eu estava montando a Belo em Leme, e eu orientei ele como montar os equipamentos, como fazer, produzir uma resina, mandamos material para ele, e hoje ele é um fabricante de dente em Campina Grande, na Paraíba. Então, hoje ele tem um negócio igual ao seu. Não, ele tem só um negócio da produção do dente. Porque o meu, além do dente, existem outras situações. Tá. Então, hoje eu ainda forneço matéria-prima para ele poder produzir os dentes dele. Mas o que ele sabe hoje foi você que ensinou. Isso. O que era o sonho dele era produzir o dente. Ou seja, ele me ajudou, eu posso dizer, não é no meu sonho, mas ele me ajudou onde eu via que eu poderia ter um ganho, né, que seria o futuro da minha família, uma condição financeira bacana. Ele conseguiu dar o pontapé inicial e eu ajudei ele a montar a empresa dele. É uma troca, né? Foi uma troca muito boa. Não, e uma troca, assim, significativa, porque primeiro que ele não te conhecia. Isso. Investir em algo que você não conhece, enfim, você tem que acreditar muito, realmente. E eu acredito muito naquela sua fala do quintal, né? Você pediu para Deus, né? Exatamente. Acredito que Deus está presente até hoje, né? não posso, até hoje. E aí, então, lógico, aí eu visitei ele, conheci ele, vi também algumas necessidades que ele teria que fazer, e ele também ainda tinha umas dúvidas, né? Ele tinha algumas dúvidas, que aí depois a gente voltou lá para sanar essas dúvidas dele. Aí, nesse momento, eu comecei a montar a Belo num sítio, onde a gente criava cigalinhas também. Montamos a Belo, começamos a montar a Belo dentro de um galpão. E já tínhamos alguns clientes que já compravam de mim, através da parceria que eu tinha anterior. Alguns não voltaram, né? Resolveram não vir, mas alguns vieram. Então, assim, eu tinha uma baixa produtividade. Então, era um pouco apertado, porque tinha uma dificuldade muito grande. O que a gente ganhava faltava no final do mês. Então, eu continuava ainda vendendo as galinhas e essa galinha supria essa renda. Ô, Robson, você está falando da Belo e conta pra gente, a Belo é hoje a sua empresa dental. Sim. Tá. A Belo Acrílicos. Belo Acrílicos. Belo Acrílicos, que ela é apelidada de Belo. Certo. Todos os nossos clientes vão nos balcões e falam: quero um produto da Belo. Porque nós temos as duas empresas, a Belo Acrílicos, que é a empresa chefe, e temos a Belo Polímeros, que é a coadjuvante, onde está na cidade de Leme ainda, fazendo resina. Então você tem duas empresas hoje. Duas empresas hoje. Tá, e essas duas empresas, elas surgiram a partir do momento em que o seu amigo te ajudou a dar o pontapé inicial e realizar mais um sonho da sua vida. Mais um sonho, exatamente. Tá, então hoje a Belo tem quantos anos? A Belo hoje fez 7 anos. 7 anos. Fez 7 anos há dias atrás agora. Tá, então agora eu quero que você conte um pouco da Belo pra gente. Sim. Aí a Belo nasceu lá no sítio, num galpão, que a gente arrumou ele, começou a fazer o acrílico lá, com quase nada de clientes. Aí, depois de uns 2 meses, o proprietário do sítio, já no senhor, faleceu. E aí, os herdeiros encontraram um comprador e pediu se a gente tinha como desocupar o sítio. Esse sítio é o sítio onde você instalou a Belo. Onde eu instalei a Belo. A Belo, os produtos, né, dentais, eles especificamente têm que ser elaborados na área rural, não pode ser elaborados na cidade? Tem alguma contraindicação? Enfim, explica um pouquinho para a gente poder entender um pouco mais. Para nós em Pirassununga, do ramo dental, a transformação do líquido em resina, ela gera cheiro. E é um cheiro que incomoda. Então, assim... Ele chega a ser tóxico ou não? Não. Tá. Mas ele é um cheiro que incomoda, é um cheiro forte. Algumas pessoas falam que dá um dor de cabeça, né? Então, assim, o que tem hoje pela estrutura da cidade? Produzir somente no distrito industrial. Entendi. Só que, para nós que estamos começando, principalmente eu na época, não tinha local. Então, eu tinha o seguinte, ou o distrito industrial, ou você tinha que ir para uma área rural. Então, assim, como nós não conseguimos nada na área industrial, nós fomos para a área rural.
Então, na área rural, você não tem vizinho por perto e tal, você consegue fazer a resina acrílica. Aí você alugou. A gente já estava morando nesse sítio que era alugado. Ah, você já né? morava nesse sítio. Onde a gente vai voltar depois para falar das galinhas. Tá, que eu fui tá. para esse sítio para vender galinha. Tá, né? nós Então, vamos voltar depois isso, na história da galinha aí, que a história é boa também. Isso. Aí lá nesse sítio, a gente abandonou as galinhas um pouco e foi fazer a parte do acrílico, que a gente só vendia a resina acrílica naquela época. E aí foi onde começou a fazer os acrílicos e o proprietário faleceu e a gente teve que sair de lá. Aí nós alugamos uma área rural novamente, aí na cidade de Pirassununga. Aí ali era uma área de lazer, e a gente adaptou para fazer a Belo ali. Certo. Então a Belo ficou pouco tempo em Leme, na cidade de Leme, depois ela veio para a cidade de Pirassununga. Né? E aí, quando ela veio para a cidade de Pirassununga, aí eu tive que parar realmente com as galinhas aí. Em Pirassununga eu ainda continuei com as galinhas, porque tinha local, e a gente foi desenrolando, aos trancos e barrancos. Conta pra gente. Então, você começou no Pão de Açúcar, depois trabalhou na Dental, trabalhou no Pão de Açúcar, fez ciências contábeis, depois foi trabalhar na Dental. O sonho, né? Você é expert nessa questão dentária realmente, e de repente, aves ornamentais, me explica, porque eu fiquei meio perdida aí no caminho para saber como que isso aconteceu. Assim que eu me desliguei da Artilínea, eu tinha um tempo vago e eu tinha comprado terreno lá em Cachoeira de Emas, próximo à Cachoeira de Emas, e ao retornar de lá, eu passei em frente a uma casa de aves. E lá eu vi um galo e 2 galinhas, diferente. Eu retornei lá e perguntei para o proprietário o que era aquilo. Aí ele me explicou que aquilo eram aves ornamentais. O espírito empreendedor, né? Querendo saber o que era aquela galinha diferente. Aí ele me explicou que eram aves ornamentais, da raça Brahma, e o pessoal gostava muito dessas aves. E ele tem um criatório de aves ornamentais no fundo da casa de ração, da loja dele, né? E eu falei, legal. Aí eu voltei para casa da minha mãe, acessei a internet, pesquisar sobre a raça da galinha, da ave, vi que além de ser aquela que ele tinha da raça Brahma, existiam outras cores, existiam outras raças também ornamentais. E aí eu fui pesquisar no Mercado Livre se isso realmente tinha algum comércio. Aí eu me assustei, porque se eu fosse falar que é igual hoje, você compra uma dúzia de ovos por R$10, você vende uma dúzia de ovos de aves ornamentais por R$90, R$100. 9 vezes mais. 9 vezes mais. Aí você vende hoje, né? Aí o olho do Robson brilhou, fala a verdade. O olho do Robson brilhou. Voltei lá rapidinho e comprei lá as aves dele, para mim ver como funcionava. Coloquei no quintal da casa da minha mãe. Minha mãe também ficou maravilhada com as aves, que eram muito bonitas. Depois, posteriormente, eu levei elas para minha chácara lá, perto de Cachoeira de Emas. E fui investindo nisso. Como investindo? Comprei chocadeira, aí eu via no Mercado Livre alguns criadores de aves ornamentais, então eu comprei ovos para tirar pintinho, e esses pintinhos, um ovo me custava R$10, mas eu vendi um pintinho a R$25, a taxa de nascimento a gente controlava e nascia bastante, então o lucro era bacana. Entendi. E aí eu encontrei clientes que tinham dificuldades em comprar essas aves, principalmente na questão pintinho, por causa da longevidade, da locomoção. Por exemplo, pessoas em São Paulo querendo comprar e não encontrava essas aves em São Paulo. O que nós fizemos? Quando eu falo nós, eu e minha esposa, né, ela me ajudou muito. Você viu uma oportunidade de negócios, né? Nós começamos a fazer frete compartilhado. Então eu falava assim, no dia tal eu vou em São Paulo, entendeu? Então eu começava no começo do mês, vou começar a vender aves agora, porque no dia tal eu vou em São Paulo. Então as pessoas falavam assim, quanto que custa para você trazer isso para mim aqui? Então ficava um frete barato, ficava viável. Então eu comecei a comprar ovos, tirar ovos, comecei a comprar pintinhos também desses criadores e comecei a fazer essa revenda. E aí, com isso, eu também ganhei bastante dinheiro. Entendi. Porque assim, eu comprava um filhote de pavão a R$10, porque aqui no interior não tem tanto valor agregado, e revendia ele a R$100
uma pessoa em São Paulo, então, principalmente mais próximo à capital. E aí você mexeu com aves ornamentais por quanto tempo? Por 2 anos. Por 2 anos. Por 2 anos. Por 2 anos eu apanhei muito no começo, por causa da criação, a gente não entendia muito, né? Perdemos bastante pintinhos, mas depois, com o tempo, a gente foi se especializando. E aí eu fiquei fera nessa situação. Então, assim, como eu tinha a possibilidade de fazer distribuição, então, às vezes, uma pessoa numa cidade precisava de uma ave, né? E ela não tinha como vir buscar. Então, eu comprava essa ave, aumentava o preço e revendia para a mesma pessoa que queria comprar. Então, assim, ó, eu fui lá, comprei a ave, agora a ave é minha, eu vou te vender mais caro um pouco. Jogada de mestre, exatamente. Né? E aí a gente foi. O que se vendeu muito, porque foi na época que estava no auge, foi filhotes de Angola. Eu vendi muito filhote de Angola, criei muito filhote de Angola, principalmente das brancas. As Angolas têm Angola várias tá na cores. moda nos condomínios, né? Tá nos condomínios, tá na moda. Ajudar na E questão do escorpião, mas eu já descobri hoje que não tem muito a ver, não, né? o pessoal é um mito isso daí, né? Ajuda, mas não é ele que vai resolver. O Robson, e aí você abandonou o negócio das aves ornamentais porque a Belo surgiu. Porque a Belo foi crescendo. E foi crescendo e demanda todo o seu tempo. Quando a Credicitrus me deu uma oportunidade, aí eu tive que parar com as aves. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Você, aqui, né, no nosso podcast, como eu disse no começo, o nosso protagonista é o nosso associado. E você é associado da Credicitrus há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Eu queria que você contasse pra gente, né? Qual que é a importância, como que a Credicitrus entrou na sua vida? Nós batemos na sua porta, você bateu na nossa porta. Como é que a Credicitrus entrou na sua vida e principalmente na vida da Belo? Então, assim, eu gostaria que você trouxesse aí para que a gente pudesse entender um pouco mais como que vem crescendo, como cresceu esse relacionamento. E mais, eu fiquei sabendo que a sua esposa e seu filho estão até meio enciumados com a Credicitrus, porque no seu aniversário de 51 anos, o primeiro pedaço do bolo foi para a Credicitrus. Conta pra gente pouco aí dessa história. Então, quando a Belo veio para Pirassununga, lá nessa área rural, nós ainda não conhecíamos a Credicitrus. E lá eu comecei a produzir o acrílico e já tinha alguns clientes e começou a aparecer novos clientes para comprar somente o acrílico. Então a Belo era uma empresa bem simples, era o patinho feio das dental. A gente era até motivo de riso, né? Porque a gente estava numa área rural, tal. E a gente nunca ligou, se sentia incomodado, mas sabia da luta que tinha para frente. Então, assim, fomos devagarzinho, crescendo aos trancos e barrancos. Quando a gente conseguiu começar a pegar um pouco de dinheiro, a gente teve uma dificuldade chamada crédito. Então, assim, muitos não. Porque nós éramos pequenos, nós éramos uma MEI, então a gente tinha um problema para trás, assim, que a gente não tinha esse famoso score, né? São as coisas nesse estilo aí. Aí o que acabou acontecendo? Eu recebia recebimentos a prazo e trocava com terceiros, transformava isso em dinheiro, com a taxa de juros muito alta. Mas é o que eu tinha para o momento. Tive uma ajuda de um vizinho, que uma vez ele veio me ajudar também, para a gente poder comprar matéria-prima e transformar isso em produto e vender. Mas assim, ó, em algum momento chegou a empresa do ramo dental de Pirassununga, que ela vendia aproximadamente uns 200 quilos de resina mês, de acrílico mês. E ela testou nosso acrílico, gostou e fez uma parceria. Então, assim, quando a gente terminou essa parceria há pouco tempo, ela já estava vendendo 3 toneladas mês. Porque ela 3 toneladas? 3 toneladas mês. Então, ela estava crescendo e a Belo também começou a crescer um pouco ali junto. Só que o que aconteceu? A gente recebia deles em cheque. Então, nós chegamos um momento e eu falei assim, eu não consigo mais trocar esse cheque aqui, porque não vale a pena. Não tá viável, né? Ele está totalmente inviável. Aí eu passei no centro da cidade, do outro lado da rua,
eu vi a Credit Citrus. Falei, depois de tantos não, mais um não vai mudar nada na minha vida. Só que foi um sim que mudou. Eu cheguei lá, fui muito bem recebido, sempre fui muito bem recebido por todos lá na Credit Citrus. Até me espanto, porque às vezes eu cheguei lá no início, as pessoas me chamavam pelo nome. Nossa, eu não sei nem quem é, cara, eles estão me chamando pelo nome. Sentei, conversei com o Demetrios. Demetrios explicou as regras da Credit Citrus. O nosso modelo de negócios, né, que é diferente. Qual é o modelo de negócio, exatamente. Parece igual, mas é diferente. Isso, então assim, tinha alguma coisa que, nossa, você tem que fazer um aporte de um capital lá, que tal, depois lá no futuro você vai resgatar isso aqui. É um capital que é como, seu, né? Isso, um investimento. Eu entendi isso como uma poupança, falei, cara, legal, mas assim, eu tava precisando de dinheiro. Como que eu ia deixar dinheiro se eu tava precisando de dinheiro? Mas eu peguei e falei, cara, o Demetrios, eu conheço o Demetrios já há muito tempo, eu sei que acho que não tinha taxa, depois se eu fosse cliente que a Citrus não tinha umas taxas bancárias. Falei, nossa, legal, cara, eu vou apostar nisso. E eu peguei e falei, não, vamos. Aí fiz o cadastro, tudo. Fiquei aguardando o Demetrios depois, fiz o depósito, fiquei esperando o Demetrios depois falar, ó, você tem que fazer. Peguei e fiz. E nesse período, eu tava assim, ó, cara, vai entrar dinheiro e eu não tenho. Vai entrar dinheiro, eu vou perder dinheiro. E o Demetrios me ligou, falou, ó, deu tudo certo, você pode vir aqui para assinar os papéis, tal. Eu peguei e fui. Aí ele me perguntou o que eu precisava. Eu falei, ó, Demetrios, eu preciso de crédito para trocar cheque ou boleto. Né? Eu nem sabia tanto o boleto, porque eu sempre pegava era cheque. E aí ele falou, ó, eu tenho uma linha de crédito para você já aprovada. Aí ele falou assim, quanto você precisa? Eu falei, ó, uns 5 mil já me ajuda. Né? Eu falei, eu não vou pedir mais, né? Assim, vai que ele... Ó, 5 mil já me ajuda. Ele falou, ó, tem 20 mil reais para você trocar cheques ou boleto. Aí aquele cara que eu trocava os cheques ficou triste da vida, porque... Total, né? Porque perdeu... Comecei praticamente a ter 98% do meu dinheiro em mãos. E eu perdia muito desse dinheiro. Foi aonde a gente teve uma condição financeira melhorada, porque assim, nós éramos pequenos, aquela grande diferença que eu perdia em juros, ela começou a nos ajudar dentro de casa e gradativamente, conforme foi crescendo essa outra empresa, a gente foi também se capitalizando mais. Só que a gente precisava de crédito. Toda vez que nós íamos na Credit Citrus, a gente era sempre bem atendido, fazia todos os procedimentos e foi aumentando nosso crédito, foi aumentando nosso crédito, foi aumentando nosso crédito. Foi o que mudou a Belo. A segurança de posso negociar futuro, porque a Credit Citrus ela tem uma linha de crédito que ela fala para mim, ó, é isso que está lá, é isso que vai acontecer. E é o que sempre aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, se você tiver que dar uma nota para a Credit Citrus hoje, a nota seria... Olha, eu teria que dar um 20, porque se não fosse a Credit Citrus, lógico, tem todo o trabalho do Robson, tem todo o esforço da Jéssica, tem os esforços dos amigos que nos ajudou da maneira que eles podem, né? Mas, assim, financeiramente, o que tirou nós da escala 1 e levou ao 7 foi o crédito que a Credit Citrus ofereceu. Porque, assim, ó, em todo esse percurso, a gente nunca teve problema com taxas de juros, a gente nunca teve problemas de capital, porque sempre que precisou comprar um equipamento, alguma coisa, a Credit Citrus esteve presente. Quando a gente tinha uma deficiência de carro, porque nós éramos em 3 e tinha um carro para 2, foi depois de uns 2 meses, eu voltei na Credit Citrus, estava lá no caixa eletrônico, Demetrios me perguntou se eu precisava de alguma coisa e colocou assim, né, dinheiro. E dinheiro todo mundo precisa, ele falou. Eu falei, ó, Demetrios, na realidade, o que eu preciso é trocar de carro, porque nós somos em 3 e não dá dano, meu filho já é grande já, né? Ele falou, vamos lá dentro. Aí eu entrei com o Demetrios lá dentro, sentamos e ele falou, ó, você tem 30 mil reais de financiamento de veículo. Você pode comprar um carro a partir desse ano, que o banco financia tantos % para você. Eu fiquei olhando, falei, cara, não tô acreditando, esse cara tá mentindo para mim. Verdade? É verdade. Aí eu fui lá na rua, minha esposa estava me esperando lá fora no carro,
Falei para ela, falei, Jéssica, Demetrio falou que nós tem 30 mil reais para comprar um carro. Aí ela falou assim, vamos na cidade vizinha já procurar. Agora. E em menos de 3 horas nós já éramos proprietário de uma EcoSport 2.0, top de linha, coisa mais linda. E não tivemos dificuldade nenhuma. Foi só entregar o que nós tínhamos lá, rapidinho, a Credit Citrus liberou o dinheiro pro cara. No outro dia a gente já estava com o carro já. Então, assim, foi bacana, mudou nossa vida. Por quê? Nós tínhamos um carro bacana, nós éramos, como eu já disse, o patinho feio de dental. Aí as pessoas começaram a nos ver com outros olhos. Eles estão crescendo. Então, vamos acreditar neles também. E aí começaram a comprar o nosso material. Começaram mais pessoas nos procurar. E a empresa foi crescendo, né? E eu consegui, com esse carro, visitar novos clientes, porque o outro era limitado. Então, assim, consegui viajar com esse carro, consegui fazer bons negócios com esse carro. E esse carro ficou com a gente até próximo terminar o financiamento dele. Ou seja, em determinado momento, a gente pensou, chegou a hora de trocar de carro. E foi emocionante, porque a Credit Citrus financiou para nós um Civic 2021 zerado. A gente nunca sonhava que conseguiria ter um carro zero. E não é só ter um carro zero, a gente nunca acreditou que a gente conseguiria ter um carro zero financiado, certo? Porque era crédito. Ou seja, eu sempre falo para minha esposa, pagar à vista é fácil, quero ver você ter crédito, quero ver a pessoa confiar em você. E foi o que a Credit Citrus fez. Ela confiou em nós. Falou, tá aqui, ó. E eu vou contar um segredo, né? Porque agora já tá aqui que eu falei que ele é financiado. Para todos, eu disse que eu paguei à vista. Quase matei meus concorrentes de inveja. Adorei! Certo? Tá certo, tá certo. A partir dali, todo mundo teve respeito com nós. Então, e eu estou te contando aqui agora, né? Se um dia em primeira mão, se esse pessoal ouvir aí o Podcred, eles vão falar, puta, o cara foi, que cara, né? Então, nós financiamos o Civic através da Credit Citrus. Não tivemos dificuldade nenhuma. Foi só simplesmente, não precisamos entregar a EcoSport, a gente continuou pagando ela. Depois a gente vendeu num preço melhor. E assim, ó, foi sentar lá, ligar na... Eu já tinha saído da Credit Citrus, já sabia o crédito que tinha, né? Faltava um pouco, não tivemos dificuldades. Foi lá e alinhou esse crédito e a gente comprou esse carro. Ô Robson, então, assim, a gente está quase chegando no final do nosso bate-papo aqui. Ficaríamos muitas horas aqui. E ó que você tem história para contar, hein? Tem. Mas só recapitulando aqui, a questão do seu aniversário que me marcou muito, né? Então, no seu aniversário de 51, né? Você fez um gesto simbólico de oferecer aí o primeiro pedaço para a Credit Citrus. Conta pra gente o que esse gesto, né? Ele simbolizou para você, para sua família, para todas as pessoas que estavam ao seu redor naquele momento. Nesse dia, nós estávamos morando numa casa, num bairro de classe média alta, já na cidade lá em Pirassununga, uma casa muito boa. E eu convidei meus amigos próximos, só bem selecionados, né, para participar desse aniversário de 51 anos. E minha esposa, meu filho, comprou um bolo, logicamente, e eles ficaram se disputando entre eles. Quem queria ganhar o primeiro pedaço do bolo. E foi a festa toda ali, até chegar a hora dos parabéns. A minha esposa, porque eu amo ela, e o Eduardo, porque é meu filho único. Então, não, vai ser eu, mãe, vai ser eu. Aí cantaram parabéns, cortei o bolo, né? E pedi desculpa a todos. Gente, vocês vão me desculpar, mas esse primeiro pedaço de bolo é da Credit Citrus. Porque se não fosse a Credit Citrus, a gente não estava aqui hoje. Então, se a gente chegou onde chegou, nós temos um parceiro de sucesso que chama Credit Citrus. E aí todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou feliz, minha esposa entendeu, meu filho entendeu? Então, assim, foi uma coisa que marcou para mim também. E é uma realidade. Estou vivendo numa casa de alto padrão,
fazendo uma festa bacana, né? E teve presente. Foi um ano que a gente teve muitas glórias, a gente participou de um congresso, a gente comprou uma caminhonete com apoio da Credit Citrus, entendeu? Então, o que eu vou falar? Eu só tenho a agradecer. Então podemos fechar aí, né, dizendo que a Credit Citrus realmente é sua parceira. Com sucesso. Certeza absoluta. Maravilha. Não consigo ver a Belo aonde está se eu não tivesse um dia entrado dentro da Credit Citrus. E só antes da gente finalizar a última fala, como é que é mesmo? A sua esposa falou o quê? Se você sair da Credit Citrus, o que ela faz? Ela larga de mim. Ela não consegue mais ficar fazendo. Aí. Ô, Jéssica, não te conheço, mas estou doida para te conhecer, viu? Nossa. É nossa garota propaganda. Nossa, ela é foda. Ô, Robson, não, assim, fantástico, né? A sua história. Como eu falei, né? As duas palavras que eu resumiria realmente é coragem e espírito empreendedor, porque você tem o empreendedorismo na veia. Apareceu a oportunidade de negócio, você entra de cabeça mesmo, né? Entra de cabeça. E realmente a Credit Citrus está aí para isso, para apoiar os seus cooperados, para fazer acontecer, para fazer crescer. Você, pela sua fala, pela sua vivência, pela sua história, nós percebemos que é uma história de muita dificuldade, de muita dureza, mas de muita credibilidade, né? De muito respeito. E realmente isso vem aí agregar muito, né? Na sua vida e na nossa cooperativa também. Eu falo nossa cooperativa porque realmente ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Ela é nossa. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Podcred, que os seus concorrentes realmente escutem aquilo tudo que você contou. E nós queríamos saber como é que a gente faz, né, para o pessoal conhecer um pouco mais da Belo. Inclusive eu mandei uma foto para minha dentista, ela falou que ela quer aí umas amostras para poder experimentar o seu produto. Como é que o pessoal faz para te encontrar, né? Vamos aproveitar esse momento e já vamos divulgar a sua empresa também. Show. Hoje fica fácil encontrar a gente no Insta, né? @BelaCríticos, por lá já tem os contatos, aí já consegue acionar o comercial. Não, tá a gente ótimo. já consegue fazer os contatos. Tá ótimo. Você quer deixar alguma, né? Alguma palavra final, né? Alguma mensagem final? Eu sempre tenho uma frase: nada é ruim para sempre. Principalmente quando você tem parceiros de sucesso. E eu encontrei o meu, chamado Credit Citrus. Nossa, fechou. Robson, obrigada. Eu que agradeço. Eu fico realmente aí muito, muito, muito feliz em nome da Credit Citrus, em nome do nosso conselho, em nome da nossa diretoria, em nome de todos os funcionários, enfim, em nome da Credit Citrus, eu quero agradecer aí realmente pela sua participação, por você compartilhar a sua história com todos os nossos ouvintes aí do Podcred e dizer que o que você trouxe para a gente é a vida como ela é realmente. E dentro da cooperativa é assim, os nossos cooperados, eles demandam e a gente realmente tenta estar aí, né, sendo a excelência no atendimento, suprindo as necessidades que vocês têm, porque afinal de contas a Credit Citrus só existe porque vocês, nossos cooperados, existem e estão conosco, senão não teria motivo para a gente viver. Show de bola. Bom, então, encerrando aqui, né, a nossa história de hoje é mais uma prova de que a determinação, o trabalho duro e a cooperação pode transformar as realidades, né, Robson? Você que o diga. Com certeza. A trajetória, né, do Robson, aqui o nosso convidado, ela é realmente inspiradora e mostra com apoio e visão é possível ir muito além. Para quem nos assiste, compartilhem o nosso podcast, sigam as redes sociais da Credit Citrus, assistam ao Podcred no YouTube ou ouçam pelo Spotify. Robson, e você divulga aos seus amigos e aos inimigos para que eles possam aí, nossa, né, coitado deles. Assistindo, ouvindo a esse nosso bate-papo tão interessante. Obrigada mais uma vez, fique com Deus e aos nossos ouvintes, até o nosso próximo podcast.